Vamos para mais um vídeo para o nosso canal, para nosso conhecimento. E hoje eu quero fazer uma análise com todos sobre a história da igreja. E é contado para nós que Pedro foi o primeiro papa. Então, nós vamos analisar se a Bíblia concorda ou não, porque a história extra-bíblica, eles apresentam que Pedro foi o primeiro papa. E eu continuo pedindo a você que se inscreva, analise, também junto, ajude a nós conhecer toda a realidade das Escrituras, você fazendo também o seu análise. E eu quero ler alguns textos da Bíblia para nós saber se Pedro esteve lá em Roma, na Itália, estando lá e sendo ele o governante naquele lugar. Eu vou ler o que Lucas relata nos seus livros, no livro de Atos, capítulo 1, e vou ler uns 2 versículos para nós iniciar nossas considerações, se Pedro foi, na verdade, o primeiro papa. Diz o seguinte: em meu livro anterior, Teófila, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Lucas escreveu que ele fez um tratado entre ele e Teófilas, e ele fez no seu primeiro livro, o livro anterior que ele escreveu, ele disse que Jesus, ele ensinou, mostrou que Jesus começou a fazer e também a ensinar, e deu mandamento aos apóstolos que ele tinha escolhido através do Espírito Santo. E ele nos informa na leitura que os apóstolos receberam instruções para ficar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. E aqui nós vimos que os apóstolos se colocaram em Jerusalém e ficaram esperando conforme a ordem do Senhor que teria eles recebido. E diz que eles estavam em Jerusalém, não estavam em Roma, quando eles começaram a trazer o ensinamento conforme eles tinham recebido as instruções. Diz que Pedro estava junto com os apóstolos em Jerusalém. E lá eles começaram a ensinar, porque precisaria eles começar por Jerusalém. Então Pedro estava lá. Quando nós vimos o livro ainda de Atos, capítulo 2, e verso 37 e 38, diz o seguinte: diz, quando os ouviram, isso ficaram aflitos em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Ele está em Jerusalém, porque era lá que eles deveriam estar, conforme a palavra do Senhor. E diz que os ouvintes que ouviram perguntaram a eles:
o que eles deveriam fazer, porque eles receberam a palavra do Senhor e estavam querendo saber como eles poderiam se salvar. Porque no verso 38, Pedro responde. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro estava em Jerusalém e falando com o povo que estava escutando a ele. E eles se interessaram saber como se salvaria. Então diz que Pedro respondeu para eles. Aonde estava Pedro? Em Jerusalém. Não estava em Roma. Então aqui Pedro está determinando para que eles fossem batizados. Eram todos homens e mulheres adultos. Era homens e mulheres. Não era criança. Então Pedro entra em discórdia com a prática que Roma faz no seu batismo. Porque de lá é batizado criança, não adulto. Então, Pedro não poderia ser um papa lá porque ele está discordando com o que eles estavam fazendo. Quando nós chegamos, eu vou citar também o Concílio de Jerusalém, lá no capítulo 15 de Atos. Lucas registra que eles tiveram, porque trouxeram a eles alguns feitos que eles estavam contrariando a palavra de Deus. E Pedro estava no concílio, ele falou no concílio, ele, com os demais que estavam junto, ele fez análise daquilo que eles trouxeram a ele e deram a resposta. Então, Pedro, sempre nós vimos estar lá em Jerusalém e não em Roma. Então, quando Lucas registra estes acontecimentos, ele registra que Pedro estava dentro de Jerusalém e não em Roma. Então, Pedro não poderia ser papa por causa que ele estava vivendo e fazendo as suas pregações lá em Jerusalém, porque a ordem do Senhor foi para que eles ficassem em Jerusalém. Então, quando a história extra-bíblica, ele nos apresenta Pedro sendo um papa, Lucas, que acompanhou, que escreveu, que registrou os atos que fizeram os apóstolos, que o Senhor determinou para eles fazer. Eles fizeram em Jerusalém. Pedro estava lá. Não que as outras nações receberam a palavra de Deus, mas receberam por outros, como Samaria recebeu através de Filipe. Pedro foi lá em Samaria junto com os seus companheiros, João, para orar pelo o povo de Samaria que tinha recebido a palavra do Senhor
tinha sido batizado em nome de Jesus Cristo. Os samaritanos, por Filipe, eles tinham sido batizados. Então, Pedro e João saíram de Jerusalém e foram até Samaria. Ele diz que oraram por eles para que eles recebessem o Espírito Santo, porque eles somente eram batizados em nome de Jesus. Então, Pedro foi até Samaria, saindo de Jerusalém, não de Roma, porque ele não era papa, ele era um apóstolo do Senhor, que o Senhor escolhera conforme Lucas escreve. Ele pertencia ao grupo de apóstolos e não o grupo de papa, mas de apóstolo. Então, chegamos à conclusão que Pedro sempre evangelizou os judeus e só saía de Jerusalém quando necessário era, mas não estava em Roma, mas sim em Jerusalém. Então, Pedro nunca foi papa, mas sempre foi apóstolos, escolhido pelo Senhor. Que Deus nos ajude a entender a verdade e não ficar com a história extra-bíblica e deixar de apresentar o que os homens que acompanharam, conviveram com o Senhor, escreveram. Como Lucas escreveu toda a história dos apóstolos. E ele nunca mencionou Pedro como Papa lá em Roma, mas sim em Jerusalém. E eu continuo pedindo, não esqueça, dê o seu like, ajuda o canal a crescer. E isto faz com que o YouTube entenda que quando você dá o like, o vídeo é relevante, é importante. E isto ajuda a chegar até outros. Que Deus os ajude, Deus os abençoe. E vamos continuar fazendo novos vídeos, analisando a Bíblia e a história extra-bíblica. Ficamos com o que diz a Bíblia e nós seremos abençoados pelas Escrituras. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.